Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria no plano celeste, meus irmãos, na Jerusalém celeste, ela está coroada ao lado do Filho, é verdade, como rainha do céu e da terra. Essa afirmação pode parecer grandiosa ou exagerada, né? Como se elevasse Maria a um plano que ela não tem. Mas aprofundemos nisso. Apocalipse capítulo 12, vemos que viu-se desceu do céu, da Jerusalém celeste, uma mulher vestida resplendorosa como um raio de luz, de sol, com a lua debaixo de seus pés, a cabeça coroada com 12 estrelas, e ela, por fim, vencerá a serpente, não é? A teologia fala que essa mulher é a igreja. É a igreja porque, de fato, coroada com 12 estrelas, o símbolo da mulher que gera Jesus no mundo, tudo bem. Porém, Scott Hahn, no seu livro Salve Santa Rainha, ele observa que em todo o Apocalipse, as imagens, os símbolos se referem primeiro às pessoas e, referindo-se às pessoas, refere-se às instituições. Por exemplo, o número 666, o dragão, é símbolo do imperador, Nero. Porém, não só Nero, historicamente falando, mas a instituição, o Império Romano, que subjuga, que maltrata os cristãos, entende? Então, em primeiro lugar, uma pessoa e depois uma instituição. Portanto, é muito provável que o autor sagrado, João, que escreveu, ou a escola de João, que escreveu o livro do Apocalipse, tinha em mente, em primeiro lugar, uma pessoa. E que pessoa foi essa? A Virgem Maria. Na verdade, não são os cristãos depois que entendem a igreja, ou Maria como imagem da igreja. Não. Na verdade, a igreja é o tipos, né, de Maria. Maria como símbolo perfeito da igreja. São Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27, fala que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para torná-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem manchas, sem ruga e sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível no amor. Vejam, meus irmãos, essa imagem da Igreja Imaculada é a própria imagem da Virgem Mãe, já imaculada. É por isso que a Igreja ama a Virgem Maria. Por isso que a Igreja venera a Virgem Maria, porque em Maria nós já temos a imagem perfeita do que a Igreja um dia será. Aquilo que Deus irá realizar em toda a igreja, em cada um de nós, a santidade, a purificação, Deus já realizou de modo definitivo em sua mãe, como a aurora. De fato, ela não é o sol. O sol da justiça é Jesus. Porém, o sol já resplandece os raios na noite, antes de amanhecer. Esses raios do amanhecer que anunciam a vida do sol é a própria Virgem Maria. O próprio sol da justiça, que nasceria santo e imaculado, envia primeiro a sua aurora, a Virgem Maria, como esperança de salvação ao mundo inteiro. Aquele sim, portanto, como diria Santo Irineu de Lyon, no século II, já no começo do cristianismo, aquele sim de Maria foi a reversão do sim ao pecado de Eva. A desobediência de Eva foi curada pela obediência de Maria. E isso, claro, porque Maria já foi preparada antes da encarnação. A graça salvífica que agia em Maria, já antes do Verbo encarnado, era uma antecipação da redenção de Cristo. Muitas pessoas não entendem isso. Quando falamos que Maria é imaculada, isso não quer dizer, por exemplo, que ela não precisou ser salva por Cristo. Não. São Duns Scotus, ali um pouco depois de Tomás de Aquino, ele vai explicar que a redenção de Cristo agiu antecipadamente em Maria, não curando-a do pecado, mas preservando-a, que é um dom maior. De fato, Deus poderia simplesmente só curar do pecado ou preservar, mas é maior preservar do pecado do que curar dele. Então Deus, em vista da redenção de Cristo, já em previsão dos méritos de Cristo, que morreria na cruz, redime Maria
antes do seu nascimento. É por isso que ela já nasce imaculada. Então essa lógica que muitos dos protestantes falam de que se Maria é imaculada, ela não precisa de Cristo, é uma interpretação errada e equívoca, porque a interpretação real é essa dada por Duns Scoto ainda na Idade Média. Um pouco de estudo poderia ter ajudado eles a não cair nesse erro. Maria foi preservada do pecado, em vista da missão maior que ela ia ter. Qual era? Ser a mãe de Deus. Então, preservada, imaculada e santa, ela já é a aurora, o sinal da redenção de Cristo. A realização plena daquilo que Cristo iria realizar. Não seria exagero, então, meus irmãos, dizer que Cristo já olhava para sua mãe como a figura da igreja, daquele novo povo de Deus que ele iria conquistar, redimindo-os do pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.